Sejam bem-vindos a essa aula, que nós faremos o teste com o parâmetro upsampling do dlib para nós testarmos com imagens mais difíceis. Conforme nós vimos na aula anterior, esse algoritmo tem a tendência de ser muito mais estável do que o RAR Cascade. Para detectar faces pequenas em imagens grandes, é necessário incrementar a resolução da imagem de entrada, fazendo com que faces menores pareçam maiores. A ideia desse parâmetro é muito parecido com o Scale Factor do OpenCV, utilizando o RAR Cascade. Caso você tenha imagens com baixa ou alta resolução e você está tendo dificuldades em fazer a detecção das faces, é importante fazer testes com esse parâmetro. Vamos criar a variável imagem cv2 imRead e vamos fazer o upload de uma outra imagem, que será people3. Relembrando que nós havíamos feito teste com essa imagem utilizando o RAR Cascade e não foi possível fazer a detecção de todas as faces. Vamos copiar e colar o caminho. Na sequência, vamos fazer uma cópia dessa imagem. Imagem original vai receber imagem.copy. A ideia de fazer a cópia é pelo fato de que nós vamos fazer o teste várias vezes com o mesmo parâmetro. Na sequência, eu vou copiar toda essa codificação que nós já havíamos implementado anteriormente, para não ficar muito repetitivo. Chamamos o detector dlib, fazemos o for e desenhamos o retângulo. Executamos essa codificação com o parâmetro padrão. Note que o resultado é pior do que o RAR Cascade. Não é possível fazer a detecção de 4 faces. O que nós podemos fazer agora é o teste com esse parâmetro, colocando o valor igual a 1, que é o upsampling. Executando a codificação novamente, note que foram gerados mais bounding boxes pelo fato de que os bounding boxes novos foram gerados por cima dos antigos. Nós podemos executar esse código novamente para nós limparmos a imagem original. Perceba que agora é possível fazer a detecção de 7 faces, porém não conseguimos fazer a detecção dessa face da pessoa que está olhando um pouco para o lado. Conforme nós podemos observar no nome do algoritmo, ele é um detector de faces frontais. Portanto, para algumas imagens que a pessoa está olhando para o lado, o algoritmo terá certas dificuldades. Vamos fazer o teste mudando esse parâmetro. Eu vou copiar e colar a codificação e vamos mudar a cor só para nós termos um resultado um pouco diferente. Vou carregar novamente a imagem e vamos configurar o parâmetro igual a 3. Indica que nós estamos aumentando a escala da imagem. Executando novamente, perceba que leva mais tempo para executar. Quanto maior esse valor, mais lento é o processamento. Porém, agora nós podemos observar que todas as faces foram detectadas corretamente, inclusive essa pessoa que está olhando para o lado. É importante que você faça testes com esse parâmetro utilizando as imagens que você está trabalhando, pois imagens diferentes requerem valores diferentes para o parâmetro de escala. Vamos agora carregar uma imagem um pouco mais difícil, que é o People 5. Perceba que 2 pessoas estão olhando para frente e temos 2 pessoas olhando para o lado. E vamos testar o algoritmo para verificar se ele vai conseguir se adaptar a esse tipo de imagem. Vamos criar a imagem cv2 imRead e vamos passar como parâmetro
o people5.jpg. E na sequência podemos simplesmente copiar e colar a mesma codificação que nós já havíamos implementado. Vamos inicialmente testar com o parâmetro padrão, sem nenhuma configuração. E eu vou mudar a cor 00255. Executamos essa célula. Perceba que não é possível fazer a detecção dessas faces. Vamos agora fazer alguns testes com o parâmetro, colocando o valor igual a 1. Note que agora é possível detectar somente uma das faces. Vamos aumentar a escala da imagem, colocando o valor igual a 2. Agora é possível detectar as duas imagens. Mudamos para 3. O tempo de processamento será maior e não conseguimos fazer a detecção nem dessa pessoa que está olhando para frente. Isso indica que, se você tentar outros valores de parâmetro, provavelmente você não vai conseguir fazer a detecção dessas pessoas que estão olhando para o lado. Essa é uma deficiência do algoritmo ROG, pois não é possível fazer a detecção de pessoas olhando para o lado em todas as imagens. Para corrigir esse problema, na próxima aula você vai trabalhar com outra técnica, que é o MMOD, que utiliza redes neurais convolucionais, também com a biblioteca dlib. Obrigado e até lá!